Olá, jovens, tudo bem? Então, mais um exemplo resolvido aqui para vocês. A gente vai continuar abordando ainda o tópico de aplicações das leis de Newton, mas agora a gente vai considerar alguns sistemas não tão idealizados, né? A gente vai começar a considerar algumas forças de resistência, né? Contrárias ao movimento, que são as forças de atrito, força de arrasto. Aí vai depender do exercício, ele vai dizer qual força que a gente tem que considerar em cada exercício, ok? Mas agora essas forças vão existir. O exercício que eu escolhi, ele também é do livro do Halliday, é do capítulo 6 da 10ª edição lá do livro de mecânica do Halliday, esse livro aqui, para quem está acompanhando. Ele é o exercício 25 dessa edição, tá? E o enunciado diz o seguinte para a gente. O bloco B da figura 6.31 pesa 711 newtons. Então, este bloco B aqui da figura pesa 711 newtons. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa é 0,25. Então, existe atrito entre B e a mesa. Ele fala para a gente considerar o ângulo θ da figura como sendo 30 graus, esse θ aqui da corda que vai lá para a parede. E ele fala para a gente supor que o trecho da corda entre o bloco B e o nó é horizontal. Então, este trecho aqui está exatamente na horizontal. Tá? E aí ele pede para a gente determinar o peso máximo do bloco A para que o sistema permaneça em repouso. Então, qual que é a máxima massa, né? Qual que é o maior peso que eu posso colocar aqui que o sistema não vai escorregar. Perceba que se a gente não considerasse a força de atrito, se a gente considerasse que não existisse atrito entre o bloco B e a mesa, esse sistema nunca ia parar nessa situação. Ele sempre ia ser puxado aqui para a direita e ele ia cair aqui, não, o sistema ia cair entre a mesa e a parede. Mas como tem esse atrito, existe um peso limite que eu posso pôr que não é capaz de puxar o bloco B para fora da mesa aqui. Então o que a gente vai ter que fazer é o procedimento natural aí das aplicações das leis de Newton. Eu vou analisar cada um dos corpos. Nesse caso eu tenho um corpo sem massa aqui, que é o nó. A gente vai ter que tratar ele como se fosse um corpo e aplicar as leis de Newton para ele. Só que nesse caso ele não vai ter massa, então ele só vai fornecer as equações de vínculo aqui entre A e B. Tá? Mas vamos lá que vai ficar mais claro na hora que estiver resolvendo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é anotar rapidamente as referências, né, que o exercício nos dá, o módulo da força peso de B, coeficiente de atrito estático e o θ, para facilitar depois a hora que a gente precisar desses valores. E aí eu vou começar agora a analisar corpo a corpo, que a gente já tem feito, né, nos exercícios anteriores. Então, começando aí pelo corpo B, nosso sistema de referência que eu vou escolher, ele tem interações nas duas direções, né, vertical e horizontal, então eu faço os dois eixos aqui de referência, e eu vou considerar como eles fossem um ponto material aqui no centro, onde eu vou aplicar todas as forças nesse único ponto. Então eu tenho que o corpo B necessariamente tem uma força-peso atuando nele, o exercício já disse para gente, e ela é verticalmente para baixo. Se ele está em cima da mesa e a mesa é uma mesa horizontal, então eu vou considerar aí que existe uma normal que a mesa aplica sobre o corpo B e ela é vertical para cima. Então ela é vertical porque a força normal tem que fazer 90 graus com a superfície, ok? E também surgem essas outras forças. Eu tenho uma força de tração que a corda puxa aqui o corpo B para a direita, que é uma tração que eu vou chamar de BN. Então é a tração sobre o corpo B realizada pelo nó. Né? Então, como se o nó estivesse puxando o corpo B aqui para a direita. E também o atrito agora, como o movimento relativo do corpo B seria, caso não houvesse atrito, ele se movimentaria para a direita. Então, neste caso, o atrito é para a esquerda aqui, uma força de atrito paralela à superfície, né? Então também na horizontal, só que para a esquerda. E é por isso que se contrapõe, né? A corda puxa o B para a direita, só que a força de atrito segura o B, não deixando ele se movimentar para a direita. Então, aplicando agora as leis de Newton, a segunda lei de Newton, né, em cada uma das direções separadamente, eu tenho que em y, a somatória das forças em y tem que ser igual a zero, porque o corpo não tem aceleração na vertical. Então fica NB positivo, por causa do sistema que eu escolhi, menos PB, né, o peso, tem que ser igual a zero. Então daqui sai a relação de que a normal do corpo B tem que ser igual ao peso, né, de B, a intensidade, né? O módulo tem que ser igual. Agora em Y, a gente tem que também a somatória das forças em X seria a tração positiva aqui, porque o X positivo é para a direita, então tração positiva, menos a força de atrito, e também tem que ser igual a zero, porque o sistema tem que se manter em repouso. Né? Eu quero analisar ele ainda em repouso, sem aceleração na horizontal para o corpo B. Então aqui sai que a força que a corda puxa o corpo B aqui, a tração sobre o corpo B, realizada pela corda, tem que ser igual à intensidade da força de atrito.
E isso justifica o porquê que ele fica parado, né? Porque se a tração for igual à força de atrito, ele não vai se movimentar aqui neste caso. Porque a gente está trabalhando com atrito estático ainda. Agora, para o corpo A, eu só tenho interações na vertical, né? Então, para o corpo A, eu tenho apenas um eixo de análise, o eixo Y. Eu tenho que necessariamente ter um peso A vertical para baixo aqui, que é o valor que eu quero descobrir. Eu quero descobrir esse peso A. E também existe uma tração, né? Tem a corda aqui, existe uma tração em A, realizada também pelo nó. O nó aqui, né, ele está puxando o A para cima. Ele mantém o A parado porque ele aplica uma força vertical para cima. Então, se eu escrever a equação da segunda lei de Newton para o corpo A, a somatória das forças tem que ser igual a zero porque o sistema está em repouso. Então, daqui sai que o peso A vai ser igual a esta tração. Então, se eu descobrir quanto que vale essa tração aqui, eu consigo descobrir quanto que vale o peso A que mantém o sistema em repouso ainda. Agora, para o nó, eu tenho que aplicar a segunda lei de Newton para ele. Então, um sistema de referência, ele também tem interações em várias direções aqui, tanto em x quanto em y. Então, eu coloco os dois eixos de referência e eu vou considerar o nó no centro aqui. Então, existe uma tração Tn, ou seja, o nó é puxado para baixo pelo bloco A. Existe uma tração Nb aqui, o nó é puxado para a esquerda pelo bloco B. E existe essa tração que vem lá da parede, que tem uma angulação θ que o exercício apresentou para a gente. Então, eu tenho que o θ ele tem componente vertical, uma componente TY e uma componente horizontal, que eu vou chamar de TX. Então, se eu aplicar a segunda lei de Newton agora para essas forças atuantes aí neste ponto do nó, eu teria aí a somatória das forças igual a zero também, porque o nó não se movimenta, né? E não existe, além dele não ter massa, ele não tem aceleração. Então, se eu somo todas as forças em y, ficaria a componente em y, desse vetor t vermelho aqui, menos a tração NA, a tração que o nó é puxado para baixo, aí, menos NA igual a zero. Então, essa tração que o nó é puxado para baixo é igual ao TY, que é componente cateto oposto aqui, né, ao ângulo θ, então é T seno de θ. A mesma coisa agora na direção x, aonde eu tenho que na direção x eu tenho a componente x desse vetor t, menos TNB aqui que é para a esquerda, e isso também tem que ser igual a zero pelos mesmos motivos. Então, se eu isolar TNB, TNB tem que ser igual a t cosseno de θ. E por que eu fiz isso, essa relação dos nós aqui? Porque esses TNA e TNB, eles têm o par ação e reação a partir da terceira lei de Newton, que são o quê? O TNA aqui, ele é o par ação e reação da força TAN, ou seja, a força que o bloco é puxada para cima é a mesma força que ele executa para puxar o nó para baixo. A mesma força que o bloco B é puxado para a direita, o TBN aqui, é a mesma intensidade da força que o B puxa o nó para a esquerda aqui. Então, pela terceira lei de Newton, os pares ação e reação aqui da terceira lei de Newton, eu tenho TAN realizado sobre o bloco, TNA realizado sobre o nó. Então é um par ação e reação. Percebam que essas forças não estão atuando no mesmo corpo, elas estão atuando em corpos diferentes. É um par ação e reação. Mesma coisa aqui para o bloco B. Ok? Então o que acontece é o seguinte, ó. Eu quero descobrir o valor de PA desse peso. Eu sei que o PA é igual ao TAN. E o TAN é igual ao TNA aqui que a gente acabou de fazer. E o TNA, T seno de θ. Então, eu posso escrever que o PA aqui da equação 3, ele tem que ser igual a TAN, que é igual a TNA, que a gente viu aqui olhando o nó, que é igual a T seno de θ. Então, perceba que se eu descobrir o ângulo θ, eu já sei quanto que vale. O exercício já disse para a gente que vale 30 graus. Então, se eu descobrir quanto que vale esta tração T aqui com a parede, o módulo dessa tração com a parede aqui, eu mato o meu problema. E como que eu vou descobrir isso? A partir da análise da direção x aqui. Afinal de contas, eu tenho que TNB, quem é TNB? Ele é igual ao TBN, né, que é a força de tração lá no bloco B. E a gente viu lá, quando eu analisei o bloco B, que essa força de tração tem que ser igual ao atrito. Então, eu posso fazer que o atrito, a força de atrito, é igual a esse termo aqui, T cosseno de θ. Então, se eu substituir esse cara aqui, eu tenho essa relação. Então, o módulo da tração com a parede tem que ser igual a este fator aqui, a força de atrito dividido por cosseno de θ. E como eu estou no limite do sistema começar, né, eu quero saber o peso máximo. Se é o peso máximo, significa que eu estou no limite. Qualquer peso maior que eu coloque aqui vai fazer com que o sistema comece a andar. Como ele ainda não andou, ele está no limite de começar a se movimentar, a gente diz que ele está no limite estático.
E no limite estático, a força de atrito estática pode ser escrito como a normal do corpo B aqui, vezes o coeficiente de atrito estático. E a gente já viu lá no começo, analisando o corpo B, que a normal é igual ao peso, né? Então eu posso escrever a força de atrito como sendo, neste caso, o peso de B vezes o coeficiente de atrito no limite estático. Ok? Sendo assim, se eu substituir então essa força de atrito aqui em cima na tração, eu tenho então que a tração pode ser escrita como PB μe aqui, né, coeficiente de atrito, dividido por cosseno de θ. E aí, para finalizar, se eu substituir agora esta tração aqui, o módulo dessa tração com a parede na relação de PA aqui, eu consigo determinar então PA como sendo a tração que é peso do B, coeficiente de atrito estático, seno que vinha aqui já da equação do PA, dividido por cosseno que veio lá da tração. E seno de θ sobre cosseno de θ, eu posso escrever isso como sendo tangente de θ. Pronto, eu conheço, o exercício me diz quanto que vale o PB, o exercício me diz quanto que vale o coeficiente de atrito estático, e o exercício me disse quanto que vale o ângulo θ. Então, se eu colocar esses valores aqui e realizar na calculadora essa conta, a gente vai chegar numa força peso para A limite, né, como sendo aproximadamente 102,6 Newton. Então, qualquer valor abaixo disso, o sistema não se movimenta, ele fica parado. Agora, se eu colocar um peso A aqui maior que este valor, colocar, por exemplo, 103 newtons, essa força aqui vai ser o suficiente para movimentar. A força de atrito não vai conseguir aguentar, ela vai movimentar e o sistema cai. Ok? Então, esse aqui seria a resolução para esse exercício agora com presenças de forças de atrito. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, jovens!